Qual que é a sua definição de pobre? Tá, então vamos lá. O que é pobre pra mim? Financeiramente falando. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Tô falando de grana. Eu sei que tem muita gente que reclama, porque fala assim, pô, Duda, você fica falando como se a culpa fosse do pobre. A culpa é do governo. Eu sei, mas vou fazer o quê, velho? Não muda o governo, sim, caramba. Eu não tenho influência sobre o governo, sobre uma pessoa eu tenho. Exato. O que eu faço, eu posso. Agora, o que o presidente faz, eu não posso. Claro que tá errado. Claro que é um problema estrutural. Mas tem gente que tá reclamando que é um problema estrutural. Na época do Itamar Franco, do Fernando Henrique, da Dilma, do Temer, do Lula, do Bolsonaro, da minha avó. Já passou 80 gestões e o cara continua reclamando. A culpa não é minha, é de um problema estrutural. Tá? Mas e aí, eu vou ficar esperando 50 anos que o governo mude? Então eu falei, vai trabalhar mais, vai fazer renda extra. Aí eu falei naquele vídeo, galera, eu tenho 6 fontes de renda além do meu emprego. Você tem quantas? Mas eu tenho que trabalhar, é difícil, mas pra mim também não é gostoso. Só que é assim que eu consigo ter meu apartamento, meu carro quitado e tô indo viajar com a minha esposa. Eu acho que a gente já começou nessa discussão, mas pra oficializar aqui o como desse episódio, é justamente... Você já deu, obviamente, uma dica desse tripé, mas como deixar de ser pobre e mudar de vida? Tá. E quando a gente fala pobre, né, qual que é a sua... Primeiro, acho que antes dessa, qual que é a sua definição de pobre? Tá, então vamos lá. O que é pobre pra mim? Financeiramente falando. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Tô falando de grana. É a pessoa que não tem dinheiro nenhum, não tem dinheiro investido. É a pessoa que tá toda endividada. E a pessoa que trabalha o mês inteiro só para pagar conta e boleto. Isso para mim é uma vida ruim, que eu colocaria como uma vida pobre. Por que eu falo isso? A questão da quantia, do valor que você ganha é fundamental? É muito. Só que eu ganhando 3 mil, eu tinha uma vida muito melhor do que amigos meus que ganhavam 8. Então eu ganhava menos? Ganhava, mas eu tinha dinheiro na poupança, não tinha dívida nenhuma, a não ser o financiamento do meu apartamento, que estava controlada, e eu ganhava, e no sexto dia útil eu tinha dinheiro, não acabava no sexto dia útil por causa de conta e boleto. Eu conseguia curtir, conseguia comer fora com a minha esposa, conseguia ir num cineminha, dentro das limitações do tanto que eu tinha, né? Conseguia viajar com ela. Então eu me via numa situação muito mais rica do que de pessoas que ganhavam muito mais que eu, só que usavam dinheiro de uma forma muito ruim e ficavam agoniadas porque não tinha nada e estava toda endividada. Então, pra mim, o pobre é todo endividado, não tem dinheiro nenhum investido e trabalha o mês inteiro só pra pagar conta e boleto. Cara, quer saber a real? Tem muita gente que tá na pobreza porque é burro pra caramba. Não vem ficar botando culpinha no governo, não sei o que lá. Eu sei que eles fazem asneira, mas tem gente que é burro pra caramba. Como é que você ganha um salário mínimo que compra um tênis de R$1.000? Tem um livro que eu gosto muito, do Napoleão Hill, que é o mais esperto que o diabo. Muito bom. Aí ele tem uma sacada lá que eu acho muito louca. O cara chega, né? É como se ele estivesse sentado na frente do diabo. Pra quem não leu, leia. Tem esse livro miniatura, mano. Acho que por R$9,90, né? Aí o cara meio que chega na frente do diabo e fala: diabo, mano, na boa, velho, me explica um negócio. Como é que você consegue manter tanta gente na pobreza, mano? Como é que você consegue ser tão bem sucedido em manter as pessoas na desgraça, na miséria? Aí o diabo responde, né? O segredo pra manter tanta gente na pobreza é fazer com que elas sejam alienadas. E aí, nas minhas palavras, né? O que é um alienado? É a pessoa burra que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que ela ouve. E eu achei muito louca essa sacada dele, né? Então, primeiro passo para sair da pobreza: estudar. Porque se você não muda na tua cabeça, você não muda no bolso. Aqui eu já começo a pensar: caramba, eu tô parecendo esses papos de coach, né? Porque coach fala muito de mindset, né? Uma palavra batida, né? Mas né? Infelizmente ou felizmente você tem que começar a entender como usar o dinheiro de forma inteligente, entender como ganhar, entender como multiplicar. E aí entram os livros, que é a forma muito barata de você evoluir, né? Intelectualmente e tudo mais. Então, aí o como, né, que você perguntou, né? Então, como sair dessa situação? Exato. Eu gosto muito de frase de efeito, né? Inclusive, meu livro tem várias. Aí uma que eu postei esses dias é o seguinte. Qual o título do seu livro? Chama Deixe de Ser Pobre. Eu ia te trazer mas eu esqueci, mano. Fiquei com uma raiva. Mas depois eu te mando um, pra ver se te ajuda na sua vida financeira, tá, Caio? Que você tá passando dificuldade, fiquei sabendo. Mano, como deixar de ser pobre? A frase, né, que eu postei é a seguinte: a burrice é a forma mais eficaz de manter alguém na pobreza a vida toda. Ótimo. Então eu começo por aí, né? Perfeito. Burrice.
Primeiro passo. Vamos lá, eu tenho um passo a passo aqui para sair da pobreza. Manda. Primeiro, ficar de saco cheio. Boa. Esse é fundamental. Eu não aguento mais ser pobre. Caramba, velho, todo mundo eu vejo aqui no meu Instagram indo viajar e só eu que não tenho dinheiro nem pra ir pra Carapicuíba, caramba, né? Então, primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Eu não aguento mais e tem que mudar. Boa. Segundo, estudar. Agora eu tenho que começar a aprender e estudar sobre esse negócio para ver o que eu tô fazendo de errado e como eu posso melhorar. Terceiro, você fazer renda extra. Por quê? Porque no Brasil a maioria ganha pouco. Eu também ganhava pouco. Só que com as rendas extra que eu fazia, eu mais do que dobrava o meu salário CLT. Então, trabalhar e fazer renda extra. Fez a renda extra? Quitar a dívida. Por quê? Porque o brasileiro tem muita dívida, 80% das famílias estão endividadas, então tá tudo lascado, aí a cabeça fica ruim, a saúde mental fica ruim, ele não pode mais curtir a vida porque ele tem dívida pra caramba, então quita essa porcaria aí. Sexto, fazer... montar sua reserva... Quinto, montar sua reserva de emergência, né? E sexto, começar a investir. Aí você pensa, né? Parece que é difícil, Duda. Caramba, é muita coisa. Segundo a Serasa, a média dos brasileiros de dívida, a média do valor da dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. Então vamos botar aí 3,5 pau. Primeiro, Caio, não é um Deus nos acuda, velho. Claro que tem gente que tá devendo 30, mas a média, segundo a Serasa, é na faixa de 3,5 pau. Não é um bagulho de louco. Sim. Né? Aí eu já começo a dar as broncas na galera. Como é que você fala que é impossível você quitar as dívidas, mas não acha impossível comprar um iPhone de 5 pau? Entende? Como é que você fala que não consegue quitar a dívida de 1,5 pau, mas compra um Nike Air Max e custa 1,5 pau? Aí eu dou essas broncas, que tem funcionado, porque a galera tá percebendo que o problema não é necessariamente o dinheiro, é a prioridade. Ela prioriza ter um celular caro ou um relógio caro mais do que ter o nome limpo. Ah, Duda, mas não é assim com todo mundo. Eu sei que não é assim com todo mundo. Tem gente que tá desempregado, tem gente que mora num lugar que não consegue trabalhar, no sertão do sei lá onde, que é mais difícil. Tem doente. Gente tá doente, perdeu tudo na pandemia. Claro que tem caso assim. Só que somando todo mundo que me segue nas redes sociais, que dá alguns milhões de pessoas, eu tenho visto. É mudança de hábito que tem feito a pessoa sair da pobreza, né? Então, é falta de prioridade. Fazer uma renda extra. No meu... Entende, Caio? Eu não tô falando que é fácil. Eu tô falando que você vai ter que fazer alguma coisa pra sair disso, que não vai sair sozinho, né? Deus vai mandar um anjo, que tem aqui seu boleto. Não, você vai ter que fazer. Você fez, foi por burrice ou não, foi por um problema. Fazer o quê? Tá feito o negócio. Vai ter que resolver. Só que aí, qual que é o problema? As pessoas preferem pegar dinheiro emprestado do que gerar o próprio dinheiro. E a renda extra é uma forma de você gerar seu próprio dinheiro sem ficar dependendo de empréstimo, limite, cartão, cheque especial, esse monte de coisa. Sim, se alavancar. Exato. Vai fazer o seu dinheiro com renda extra. Ah, Duda, mas eu não sei. Vai lá no meu canal, tem um vídeo lá, 52 ideias de renda extra, pra todo tipo de gente. Tá indo pra 5 milhões de views. Muita gente tá mudando de vida porque escolheu uma. Fazer Uber, entregar iFood, passear com o cachorro, vender doce no trabalho, vender semijoias como renda extra na igreja, no ciclo social que ela tem, alguma coisa. Cara, a maioria dos exemplos que eu dou lá no meu vídeo, você consegue tirar pelo menos R$600 por mês. Recebi depoimento já de vários. Quem duvida, vai ler os comentários. Tá lá, tá no YouTube, é público, né? Vai ver lá o tanto de gente tá conseguindo fazer alguma coisa e mudando de vida. 600 por mês. Em um ano, ela consegue R$7.200. 12 meses, 600 pau. Com 7 pau e 200. Você quita essas dívidas, monta uma reserva de emergência de 3 pau e começa a investir. Quando você vai ver em um ano, você já tá longe do que você tava hoje. Tanto que tem um vídeo no meu canal que é como sair da pobreza, como mudar de vida em um ano. Tem um monte de depoimento lá de gente falando, Duda, na metade do ano eu já consegui o que eu queria. Só que foi fácil? Não, teve que fazer renda extra. Por quê? Porque é o dinheiro que vai ajudar, né? Então, você vai precisar seguir esse passo a passo, vai ter que estudar. E aí uma reflexão que eu fiz esses dias, que eu acho legal compartilhar também, Caio, que é o seguinte: todo mundo almeja a liberdade e independência financeira. Né? O que é liberdade financeira? Você tem dinheiro a ponto de não depender mais do dinheiro dos outros. Exato. Mesmo que você ainda não seja milionário, você já pode começar aqui na tua cabeça. Porque se você quer ter liberdade financeira, significa que você não quer ficar dependente de dinheiro dos outros. Do banco, do INSS, do governo, de bolso, caramba.
Como que você quer chegar nesse estágio de ser uma pessoa independente financeiramente se você hoje não quer fazer seu próprio dinheiro e prefere ficar pedindo dinheiro dos outros? Banco, empréstimo, cartão. Entende? Tipo, hoje, enquanto eu sou pobre, eu já posso ter uma mentalidade de alguém independente financeiramente. Basta eu começar a gerar o meu dinheiro e vai ser o quê? Abrindo uma empresa top igual a do Caio Carneiro? Quem sabe? Mas você vender pipoca na rua pode te ajudar já a começar. Você começar a fazer um bico, qualquer coisa que seja, já é essa mentalidade de eu vou construir, eu vou gerar o meu próprio dinheiro, em vez de ficar sempre dependendo de dinheiro dos outros. Se você não se desvincula nunca desse negócio de ficar pedindo, você vai ser dependente financeiramente a vida inteira, né? Então, são alguns pontos aqui para começar, e nenhum é fácil nem gostoso. Aí eu fui descobrir uma coisa que hoje virou um dos fundamentos do meu canal, que é o que é educação financeira? Você saber ganhar dinheiro com inteligência, usar dinheiro com inteligência e multiplicar o dinheiro com inteligência. É um tripézinho que eu uso de forma didática, né? Eu não tinha pensado nisso até então, mas eu parei pra pensar e falei, bom, eu sou um coach? Não. Sou um economista? Não. Mas burro eu não sou, porque eu tenho um monte de coisa melhor que os caras que ganham muito mais que eu, né? Já tinha uma casa própria, um apartamento, tinha um carro quitado, viajava com a minha esposa e tal, e os caras que ganhavam bem mais que eu, tava tudo lascado. Então eu pensei, cara, o que é que eu faço que minha vida tá boa, mesmo eu sendo um assalariado CLT que ganha menos de 3 mil reais? Aí eu descobri, né, que eu era muito bom para fazer renda extra, ganhar dinheiro. Eu era muito bom para não gastar dinheiro com besteira, ostentação, impressionar os outros, e isso me fazia conquistar coisas realmente relevantes na minha vida. E eu falo essas palavras, não é que eu sou inteligentão, não. Eu sou burro pra caramba, um monte de coisa, né? Eu gosto de deixar... Ah, outra coisa que faz o meu canal dar certo. Eu não me pago de bonzão que manja de tudo. Eu sou burro com um monte de coisa, só que eu leio pra aprender. Esses dias eu comecei a ler um livro lá acho que era do Benjamin Graham. Caramba, velho, não entendi, foi nada. Eu falei, mano, deixa quieto, velho. Depois eu leio essa desgrama aqui, deixa eu começar por um outro aqui, primeiro mais leve, né? Então, isso é bom, porque, sabe? Tipo assim, quando eu vou no podcast, a pessoa me pergunta, tem alguma coisa que eu não posso falar? Fala o que você quiser, se eu não souber, eu vou falar que não sei. Eu não tenho esse medo, sabe, de querer pagar que eu sou o cara expert e vem com o pai que você passa de ano. Então, eu uso muito essas frases, tipo, você é burro, mas eu sei que eu também sou em muita coisa. Sim. Todo mundo é burro em algo, né? Sim. Então, você tem que... Aí, outra frase que eu uso. O problema não é você se sentir burro. O problema é você se sentir burro e não se incomodar com isso. Eu me incomodei quando eu li aquele livro lá e não entendi. Aí eu falei, caramba, eu vou ler esse pra eu estar preparado pra esse, que eu não sou filho de jegue, né? Pô, como é que o cara escreveu o livro e eu não consigo entender, né? O cara escreveu o bagulho, o Clóvis de Barros, que fala uma frase assim que eu acho muito louco, Você né? só precisa ler, você não precisa entender. Mano, o cara criou o teorema de Pitágoras, você não consegue aplicar, velho. Muito engraçado esse vídeo, né? O cara descobriu o bagulho e eu não consigo fazer a conta. É da hora. Mas sabe isso? Ele até fala no vídeo, Clóvis, né? Você tem que ter esse brilho, velho. Não, cara. Eu não nasci pra ser um filho de jumento. Eu preciso entender as coisas, né? E aí, esse é o primeiro passo pra você sair da pobreza. Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.